Primeiro eu vou cortar 2 vezes 26 centímetros por 24 centímetros no tecido externo e no tecido do forro. E no tecido externo eu vou pôr uma entretela. Aqui eu coloquei uma entretela bem fininha. Você pode pôr a entretela da maneira que você quiser, porque essa peça não vai ter manta para estruturar. Então, coloque uma entretela para você conseguir estruturar um pouquinho a sua peça. Nós também vamos precisar de um zíper. Eu estou usando o zíper de 30 centímetros daquele comprado. Tirei o finalzinho dele, cortei e tirei o cursor para depois recolocar. Se você preferir, você pode usar o zíper de metro. Vou precisar de uma alça de 40 centímetros. Aqui eu já encapei a alça com tecido, mas são aquelas alças de algodão que você compra. Se você preferir, você pode até comprar alça colorida e usar a alça sem encapar mesmo, mas eu preferi encapar com o tecido que eu usei para o forro. Também vou precisar de uma faixa do tecido principal de mais ou menos 17 centímetros por 4 centímetros. Eu vou dobrar no meio e depois eu vou dobrar e vou passar uma costurinha de cada um dos lados como se fosse um viés. E daí eu vou passar por um fecho mosquetão e vou costurar aqui para deixar preso essa parte. E eu também vou precisar de 2 faixas de 24 centímetros por 6 centímetros. Então vamos começar pregando o nosso zíper. Eu vou pegar o zíper e vou posicionar direito do zíper com o direito do tecido principal, desta maneira. Como o meu zíper é um pouquinho maior, eu posso deixar passar um pouquinho para cada lado. E vou pegar o direito do tecido do forro e vou fazer direito com direito. Posiciono e vou prender esse zíper da maneira que você já está habituado a prender o zíper, passando uma costura de ponta a ponta. Já costurei e já rebati a costura. Agora eu vou fazer o mesmo com o lado de cá. Vou pegar o lado direito do tecido, vou posicionar e vou pegar meu forro e vou prender o outro lado do zíper da mesma maneira. Se você tem dúvida de como prender zíper, vai no card que está aparecendo aqui em cima, que eu te ensino como prender de uma maneira simples e fácil. Então aqui está já os 2 lados feitos. E eu já rebati, pespontei os 2 lados do zíper. Agora eu vou recolocar o meu cursor e vou deixar ele aqui no meio para não me atrapalhar em nada. Já vou aproveitar e vou cortar estas partes. Agora eu vou pegar o lado externo com o lado externo e o lado do forro com o lado do forro, desta maneira. E vou passar uma costura nas 2 extremidades. Costuras feitas, agora eu vou trazer cada costura para o zíper desta maneira. Vou abrir minha costura. O lado que o zíper abre vai ficar para o lado de cima e o lado que o zíper fica fechando fica para o lado de baixo. E daí eu vou fazer com que essa costura case bem no centro do zíper, desta maneira, e essa costura também case bem no centro do zíper. Então eu vou alinhar bem e vou prender. E agora eu vou passar uma costura aqui embaixo. Costura feita, eu dei um retrocesso na parte onde é a parte do zíper para firmar bem. Agora eu vou fazer as caixinhas de leite. E eu vou fazer caixinhas de leite com 2 centímetros. Ou seja, eu vou pegar da costura para cima e marcar 2 centímetros. E da lateral para lá eu vou marcar 2 centímetros. Preste atenção, porque agora tem o pulo do gato. Como a gente não fez retrocesso, porque eu ia cortar as caixinhas de leite, eu preciso reforçar as costuras nessas 2 pontas. Então, volte para a tua máquina de costura e faça um reforço nesta pontinha e nesta pontinha. Porque senão, a hora que você for abrir para fazer a caixinha de leite, a costura vai começar a desfazer.
E agora é só você colocar a sua mão dentro da abertura e fazer com que esta dobra da lateral case lá com aquela costura. Vai virar e vai fazer a mesma coisa com essa parte do forro. A dobra daqui da lateral vai casar lá com a costura. Desta maneira aqui, tanto frente quanto o verso estão juntas. Você vai fazer a mesma coisa no outro lado da outra caixinha de leite. Essa parte vincada, você vai fazer casar com a costura lá. Desta maneira, ela casa certinho. Aí, com calma, você vai acertando aqui a lateral. E agora é só ir para a máquina e costurar. A impressão que dá é que tem alguma coisa errada, porque ele fica assim mesmo. Você vai fazer essa costura e fica meio embolado. Agora nós vamos desvirar essa peça. Então minha peça tá desse jeito. A caixinha de leite fica perfeita, totalmente embutida. Tanto de um lado quanto do outro fica totalmente embutido. Com um acabamento perfeito. Eu vou ficar manuseando essa peça ainda até finalizar ela. Eu recomendo que você faça uma costura que vai e volte algumas vezes para prender bem e não correr o risco desse zíper abrir. Próxima etapa, você vai prender a tua lingueta na parte de trás, onde é o oposto do zíper. Então, onde não tem zíper, você vai lá bem no meio da costura e vai passar uma costurinha prendendo bem. Agora notem que aqui a boca da minha necessaire está super larga e aqui a parte de baixo não, porque ela tem caixinha de leite. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai medir a distância que ficou entre uma caixinha de leite e outra. Então meça a distância que deu de ponta a ponta. No meu caso deu 16 centímetros. E é esses 16 centímetros que eu vou deixar aqui em cima. Então, eu vou pegar e vou abrir, alinhando a minha peça, o meu zíper, lá com a parte da costura, ou onde eu prendi o meu fechinho mosquetão. Dessa maneira, abrindo aqui. E vou medir 8 centímetros. Como deu 16, eu vou medir 8 centímetros para cada lado e vou fazer uma marcação. Então, aqui está a marcação do lado da frente. Também fiz a mesma marcação do lado de trás. A partir do centro, eu marquei para lá e para cá 8 centímetros. E também vou pegar do centro para lá e vou marcar 2,5 e do centro para cá e vou marcar 2,5, que é onde eu vou posicionar a minha alça. Mas antes de posicionar a alça, eu vou fazer a minha prega dos dois lados. E para fazer isso, eu simplesmente vou abrir minha bolsinha dessa maneira. Vou fazer com que a prega da frente fique dobrada e conhecida com a prega de trás. Dessa maneira, eu empurro todo mundo para lá, bem na marcação da prega da frente. E daí eu trago a prega de trás para coincidir com a prega da frente. Desta maneira. Vai ficar assim. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Eu vou procurar a prega da frente, dobrar, levando o tecido todo para lá. E agora eu vou trazer a prega de trás, coincidindo com a prega da frente. Feito isso, ela está uma bolsinha praticamente do mesmo tamanho lá no início e no final. Agora eu vou pegar as minhas alças, a parte emendada da alça vai ficar para baixo, ou seja, a emenda da alça vai ficar com o lado onde tem a emenda da costura da parte de trás. E aquela marcação de 2,5 que eu fiz serve para eu posicionar a minha alça dos 2,5 para lá. E agora sim eu posso fazer uma costura na beiradinha, prendendo todo mundo. Costura feita, a alça já está presa aqui na parte de trás.
Agora nós vamos preparar o acabamento desta bolsinha. Para o acabamento da parte superior da bolsinha, nós vamos pegar aquelas duas faixas e vamos cortar um pedacinho de entretela, daquela de colarinho de camisa, de 14 centímetros por 4 centímetros, e vamos colocar no centro. Basta você dobrar a peça e centralizar a entretela. E agora nós vamos colocar direito com direito e passar uma costura unindo aqui essa parte. Costura feita, já fui no ferro e já abri a costura. Agora eu vou novamente achar o centro dessa peça. Vou pegar a minha bolsinha, a parte da frente dela, e vou coincidir direito da bolsinha com o direito do tecido, centro do zíper com o centro da bolsinha. Vou alinhar e vou passar uma costura de ponta a ponta, dando retrocesso aqui no começo e aqui no final. Aqui está a costura feita. Notem que a costura é quase um pezinho de máquina e ela sobra, a entretela, ela começa um pouquinho antes de um pezinho de máquina e termina um pouquinho depois. Por isso que nós cortamos essa entretela desse tamanho, para não ficar difícil de costurar. A costura não vai bater na entretela, ela é um pouquinho para cada entretela. E a mesma coisa vai ser aqui nas laterais. Então, feito isso, eu vou passar a ferro desvirando e a parte da frente já tá com um acabamento bonito. Agora eu vou dobrar esta ponta para dentro e esta outra ponta para dentro, alinhando aqui com a lateral da bolsinha. Agora eu vou fazer essa pequena dobra aqui até chegar ali na entretela. E agora eu vou trazer esta parte coincidindo com aquela parte lá. Eu prefiro agora essa lateral fechar com pontinho invisível. Prontinho, já fechei com ponto invisível essa parte, toda essa parte e essa parte. Então, já rebati toda a volta com um ponto bem largo para ficar parecendo um ponto de pesponto mesmo. E agora eu vou jogar essa minha alça para frente. Eu optei por fazer pontos invisíveis aqui, 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 aqui e aqui em cima. Colocar 2 botõezinhos e também coloquei uma fitinha para prender o puxador. E aqui tá a minha bolsinha super fácil de fazer, com um acabamento perfeito. Aqui dentro tem um lugar para colocar a chave. O acabamento dela é totalmente embutido. Não fica uma parte do avesso aparecendo, ela é totalmente acabada, fica tudo escondidinho. Não tem uma parte mal feita nessa bolsinha. Tenho certeza que sua cliente vai amar essa bolsinha.